E aí, galera, tudo bem? Estamos voltando para mais um vídeo aqui. Esse vídeo é a continuação da aula passada. Então, pessoal, se vocês não viram a aula passada, eu recomendo fortemente. Eu vou deixar o cardzinho, né? Mas basicamente a gente vai terminar toda a nossa página que a gente fez aqui da FitLife dos detalhes do produto, né? Quando a gente olha aqui, eu vou até diminuir minha câmera, ó. Tudo ao vivo, tudo ao vivo. Mas quando a gente olha aqui, o que a gente fez? A gente já colocou todas as fotos aqui, né? Colocou o Whey Protein, Gold, 150. A gente se inspirou nesse sistema, né? E o que tá faltando? Até a parte visual tá legal. Só que se eu clico aqui, ele muda de foto, né? E não só isso, quanto se eu clico aqui, ele basicamente expande toda a nossa foto, né? Então é isso que a gente vai fazer nessa aula. Mas ainda existe mais um ponto que eu não sei se vocês perceberam, mas se eu pego aqui, ó, eu vou vir inspecionar e vamos ver se ele tá responsivo. Como que uma pessoa que tá no celular vai conseguir ler isso aqui? Tá muito estranho, né, pessoal? Então, a responsividade é uma coisa que a gente vai fazer nessa aula e vocês vão ver que como a gente trabalhou com vários grids, containers e tudo mais, vai acabar ficando um pouquinho complicado, beleza? E o que a gente vai fazer? Para utilizar esse highlight aqui, né? O Lightbox, a gente vai usar esse módulo aqui. Então, olha que legal, ó. A gente vai aprender a usar módulos do NPM e, em vez de a gente ter que fazer tudo com CSS e tudo mais, putz, vamos aproveitar o módulo aqui que já tem, já tá pronto e tudo mais. E são 46 mil Weeks downloads, né? Que é os downloads semanais. Então, tá, ele é um módulo confiável pra gente poder usar em algum projeto nosso, beleza? E, pessoal, como o intuito é realmente a gente mostrar pra vocês como que vocês fazem determinada coisa, eu não vou só pegar e colocar, vocês têm que usar assim, assim, assim. Eu vou olhar a documentação e a gente vai usar essa documentação pra fazer o nosso projeto, beleza? Mas eu vou vir aqui na tela do VS Code, já vou abrir aqui. E qual que é o ponto? Eu já tô com o vídeo rodando, mas o que a gente tem que fazer na verdade, né, pessoal? A gente tem que instalar esse módulo aqui. Então eu vou pegar e vou colocar para poder instalar aqui e a gente vai estar instalando. Enquanto vai instalando, vamos tentar entender o que a gente tem que fazer aqui para poder ter esse highlight da foto, né? Então, peraí, a gente tem que ter esse Lightbox, que ele é basicamente um componente do React, né? E a gente tem que importar essas duas propriedades. Então, primeiro, eu vou importar aqui, nessa tela. E, pessoal, uma coisa muito importante, ó. Essa propriedade aqui, de CSS, é o quê? É o CSS embutido desse Lightbox. Eu vou mostrar pra vocês o que significa isso e a gente vai entendendo, beleza? E, pessoal, quando a gente olha aqui, ó, ele tem um open e o set open. Por que eles estão fazendo isso, né? Provavelmente é porque, quando eu olho aqui, né? Aqui ele tá com set open true. Se eu tiro aqui, ele tá com set open, ele tá com a propriedade de open false, né? Então, o jeito do Lightbox é entender, peraí, eu vou mostrar ou não vou mostrar? E aqui, ó, dá até pra ver que eles colocam o Lightbox, o open e o close. E coloca a nossa imagem aqui, né? Então vamos fazer uma coisa super simples mesmo. Vamos importar aqui, ó, const, e aqui eu vou colocar open, set, open. Isso aqui é o use state, né? A gente vai usar o use state do React. E aqui eu já vou colocar que ele é false no início. Então fechou, né? O que mais que ele coloca aqui, ó? Ele tem que ter algum button para poder fazer o set open, né? Para poder colocar ele como true. E ele tem aqui a nossa Lightbox. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou colocar ela no inicinho. Então, eu vou até ensinar para vocês, se a gente colocar um fragment aqui, ele é basicamente, ó... Quando a gente coloca esse return aqui nos componentes do React, você obrigatoriamente só pode devolver um valor. Um conjunto de coisas. Então, se eu coloco duas partes, por exemplo, se eu coloco o Lightbox aqui, ele vai dar erro. Então, é por isso que eu vou colocar esse fragment, porque ele não tem propriedade nenhuma. Esse fragment, ele basicamente ele é como se fosse uma div, mas quando você vai ver lá na box, lá na view do HTML mesmo,
ele não tem nenhum comportamento visual assim. Então é super legal quando a gente não quer mover nada, a gente só quer encapsular mesmo o código. E aqui tem a imagem 1, a imagem 2 e a imagem 3, né, que é os slides. Pessoal, eu vou colocar como a imagem 1 aqui. E eu vou colocar essa daqui, ó. Então, pra gente colocar esse way aqui, eu vou deixar assim e vou iniciar como source aqui, ó. É source, depois assets, depois way e o way é webp. Show? E aqui eu vou tirar essas duas, porque por enquanto a gente não vai trabalhar com isso. E beleza, né, pessoal? Aqui vai estar com a box normal. A gente só vai testar esse lightbox e depois a gente vai transformando tudo para nossa parte responsive, etc. Beleza? Eu vou iniciar aqui nosso projeto de novo, porque a gente tinha parado ele. E eu vou abaixar um pouquinho e vamos ver o que vai acontecer, né? Ó, aqui ele já iniciou e ele deu algum probleminha. O que aconteceu? Vamos entender. Se eu vejo aqui, console, por que ele não iniciou? Deixa eu atualizar. Ah, foi só questão de tempo aqui. Então, show, né? Isso aqui não é nenhum problema. Então, show, né, pessoal? Aqui não aconteceu nada, porque basicamente a gente deixou que o open aqui, ele começa como false, né? Mas e se eu coloco como true? Ó, já conseguimos, né? E aqui, se eu tento mover, não vai acontecer nada, porque basicamente eu tirei aqueles dois outros elementos. E a gente vai arrumando isso de pouquinho em pouquinho, né? Então, a segunda coisa que eu vou fazer, eu vou tentar criar um objeto para ficar muito mais fácil da gente manipular todos esses dados. Então, o que eu vou fazer, ó, pessoal? Eu vou colocar const product e aqui ele vai ser um objeto. E esse objeto, ele vai ter o quê, ó? Ele vai ter o title dele. Então, vai ter o title. E aí eu vou colocar depois, assim, todas as propriedades, né? Aqui ele vai ter o title. O que mais que ele vai ter? Ele vai ter o price, ó. Title, price e description, né? Então, price, description. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma lista de foto. Por quê? Porque vai ficar muito mais fácil se eu colocar a lista de foto por aqui, né? Então, eu vou colocar, ó, list fotos. E ele vai ser um array. E aqui eu vou colocar todos os caminhos. Então, vai ser bem fácil, né? É só eu colocar e a gente, ó, o primeiro é o way1. E aí depois eu só vou copiar 4. E já foi 4? Foi 4, isso. Aí eu vou colocar 2, 3 e 4. Show? Então agora a gente não precisa mais desses ways aqui. Eu vou ter que deletar essa parte aqui. E o que a gente vai fazer, ó? Eu vou deletar esses box. E agora a gente vai importar dessa lista de fotos, né? Então olha que interessante. Eu vou colocar o product aqui. E em vez de eu colocar esse way2, por exemplo, eu vou colocar product.listPhotos 0. E a gente vai deixar melhor ainda, pessoal. Aqui tem um way1, né? Eu também vou colocar o listPhotos 0. E o que mais? Aqui eu vou colocar o title, né? Que é o product.title. Aqui eu vou copiar aqui e aqui. Eu vou colocar o price. E eu vou colocar a description. Nossa, pessoal, só tem um problema que eu acabei de perceber. Deixa eu voltar aqui para false, que já a gente arruma as interações. Eu perdi os textos aqui, né? Eu vou só copiar daqui. Então vai ser o whey protein, que é o title. Aqui vai ser os R$150 que custa. Whey caro, né? Vamos colocar aqui nesse outro projeto um whey mais baratinho. E aqui tem a description. Então vamos colocar 130, porque eu acho que tá muito caro esse whey. Isso é louco. Então fechou, né, pessoal? Olha aqui. Ele tá do mesmo jeito que a gente tinha feito, né? Só que ele só tá mostrando uma foto. Então, pessoal, olha o que eu vou fazer. Nesse lugar aqui, eu não sei se vocês lembram da aula passada. Olhem a aula passada, porque senão vocês não vão entender tanta coisa. Essa parte aqui é esse box que a gente colocou, que tem até esse stack, que ele staca todos os itens abaixo, né? E depois tem esse outro box, que é a foto inteira, que é a foto grande, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um ponto map. O ponto map para quê? Pra gente iterar esse box, colocar várias e várias imagens, né? Então, eu vou fazer, ó, product, ponto.
listfotos.map. Eu vou colocar item, index. E, opa, peraí que eu tenho que englobar isso aqui dentro de um parênteses. E aqui outro parênteses, que a gente vai retornar os dados, né? Nossa, pessoal, quando eu tava fazendo isso aqui, aprendendo isso pelas primeiras vezes, né, eu sempre confundia como que tem que deixar, eu sempre confundia nesses parênteses e tudo mais, assim, mas já já vocês começam a pegar toda a manha. Aqui, pessoal, o que a gente vai fazer, ó? Em vez de colocar o product lists foto 0, né, a gente vai colocar o nosso item. E aqui a gente também vai colocar uma aqui, que ela vai ser o quê? Vai ser o index, né? Aqui é porque o React, quando você usa o ponto .map, para renderizar várias views, você tem que colocar aqui, porque o React fica... cada elemento tem que ter uma chave própria, né? Então, sempre vai dar erro aqui. É bem importante vocês colocarem. E aqui já apareceu certinho do jeito que a gente queria, né, pessoal? Então, fechou. Antes da gente começar a fazer toda a parte do nosso Lightbox, porque ela vai entrar em vários rooks e tudo mais, né? A gente vai fazer a parte da responsividade. E, pessoal, vocês vão ver o quanto que é simples fazer essa responsividade. Principalmente porque a gente está utilizando o Material UI, né? Se a gente olhar aqui, ó, Material UI breakpoints. Ó, sempre ensinando vocês a pesquisarem, né? Se eu olho aqui breakpoints, o que que isso significa? Existem todos esses breakpoints que eles são nativos, tipo, quando você instala o sistema do Material UI e tudo mais, ele já vem com isso. Dá pra gente alterar por meio dos temas. No projeto da FitLife, que a gente tem na nossa plataforma, eu ensino a criar todos esses temas assim e alterar. Não é o objetivo dessa aula hoje, mas se vocês quiserem entender, dá uma olhada no link que vai estar aqui embaixo, beleza? Mas aqui, ó, tem o extra small, tem o small, o medium, o large e o extra large. Então vocês podem ver que tem esses breakpoints e dá pra gente definir tamanhos de coluna de grid diferente à medida que o monitor, que a tela da pessoa que tá vendo, ela muda. Então olha que interessante, pessoal. Quando a gente olha aqui nesses grids, vamos separar tudo aqui, ó. Tem o grid, que ele é o container, e tem o item 1 e o item 2, né? Então, o que que acontece? Nesse item 1, ele tá utilizando 7 espaços de coluna. Lembrem-se da aula passada, né? Eu fui explicando que ele é dividido entre 12 colunas. Então, aqui são 7 e aqui é 5. Só que a gente só tá usando um breakpoint. E se, por exemplo, eu quiser agora ainda manter, eu vou colocar large, que vai ser 7. E vou colocar LG também, que vai ser 5, normal. Só que agora eu vou alterar essa propriedade aqui, ó. E vocês vão ver que interessante que vai acontecer. Eu vou colocar 12 e 12. O que que isso significa? Significa que cada um desses elementos vão ocupar 12 colunas. Ou seja, eles vão ocupar a row inteira, a linha inteira. Então vamos ver se isso realmente está acontecendo. Aqui ele não mudou nada, né? Mas vamos tentar inspecionar e vamos ver, ó. Aqui, vocês podem olhar que ele já tá ocupando, ó. Então, quando ele parou de ser large, ó, ele parou de ser large, vamos ver, ó. Foi em 1200. E aqui, exatamente, ó, 1280. Exatamente quando que dá esse breakpoint. Então, por isso que a gente usou o large, né? Então, agora a gente tem que entender quais breakpoints ficam legal, né? Se a gente colocar esse M, ele vai ocupar menos ainda, ó. Vamos tentar entender, ó. Eu vou colocar esse M e ele vai até aqui. Ó, ele foi bastante. E agora que ele voltou para cá, ó. Então, pessoal, o que a gente pode fazer? Eu posso colocar isso aqui como MD. E para ficar como 12 no ESM. Pessoal, esses valores aqui, vocês vão entendendo ao longo do tempo. Mas, ó, o MD é o medium, então é 960 pixels. E o small é 600. E aí fica bem tranquilo da gente conseguir fazer, beleza? Ó, se eu desço aqui, até essa parte ela ficou legal. E aqui ele já pega todos os nossos... o breakpoint e tudo mais. Só que agora eu ainda quero mover essa parte aqui, ó. Porque se eu coloco numa tela de celular, vai ficar super estranho, né? Eu acho que fica melhor esses dados aqui, eles ficarem embaixo. O que vocês acham? Então é exatamente isso que a gente vai fazer, pessoal. Se eu olho aqui, ó, aí a gente tem que mexer no nosso segundo container. E vamos tentar entender como que fica legal, ó. Tem esses itens que eles estão com 2. E tem esse item que ele tá com 10.
Então, ó, se eu coloco o mesmo tanto aqui, ó, vou colocar aqui MD, e agora eu vou colocar aqui SM é igual a 12 e SM é igual a 12. Vamos ver, ó. Só que agora, o que aconteceu? Eles ficaram todos iguais, assim. Esse é que é o problema, que quando a gente trabalha com imagem, ele tá usando o tamanho 12, assim, né? Ele tá usando o máximo que dá. Mas isso é por quê, pessoal? Porque dentro desse primeiro aqui, o que a gente fez? Ó, a gente colocou uma stack. A stack, eu já tinha explicado antes, né? Mas ela é como se fosse a Flexbox. Então, e ela é Flexbox com Direction Column. Então, tipo, ele tá ocupando o máximo de espaço e agrupando eles em coluna, né? Então, o que a gente pode fazer, né, pessoal? Se eu coloco aqui, na verdade, Direction Row, o que vai acontecer? Eles vão ficar todos em coluna, só que aí ficaram todos aqui, ó. Olha o tanto que ficou estranho, né? Então, como que a gente pode arrumar esse problema? Ó, aqui ela tá com a Direction Row, que é o que a gente quer mesmo, né? Só que ela tá ficando desse jeito, ó. Ela tá ficando assim. Então, pessoal, ó, eu vou dar uma olhada na stack Material UI. Vamos ver se tem alguma coisa legal que a gente pode ter dela, né? Se eu olho aqui, ele vai mostrando que tem a Direction Row e tudo mais. E, opa, peraí, tem a Flexbox Gap. Então, ó, tem o item 1, o item 2, Long Content. Então, peraí, né, pessoal? Aqui tem alguma coisinha. Então, ele coloca o spacing e tudo mais. Ele coloca Direction Row. E ele coloca essas propriedades, que é pra embrulhar, né? Wrap. Então, peraí, ó. Se eu for vir aqui, e se eu coloco desse jeito? Esse Use Flex Gap e coloco Wrap. Olha aqui, ó. Ela continuou parecendo como se fosse em column. Mas peraí. E se agora eu diminuir o tamanho da imagem e colocar, sei lá, 30%? O que vai acontecer? As imagens vão ficar menores e elas vão ficar embrulhadas, né? Então, pessoal, aí é do jeito que a gente escolhe. Tipo, por exemplo, dá para colocar 20% aqui e elas vão ficar menorzinhas ainda. Então, olha que interessante, né? Então, tá, a gente já arrumou o problema, né? Só que ainda tem uma última parte que a gente pensa na responsividade, só que agora a gente arrumou só para o celular, né? Se a gente volta aqui, ela tá toda estranha, né, pessoal? Então, o que dá para ser feito? Se eu coloco aqui, ó, vocês estão vendo que tá Direction Row. E aqui tem Use, Flex, Gap e tudo mais. A gente pode manter essa row, só que o que a gente pode mudar é essa widget. E do mesmo jeito que a gente usa os breakpoints aqui, dá pra gente usar nessa parte aqui. Então olha que interessante, ó. Eu posso colocar aqui pra MD, ela vai ser 100%. E eu posso colocar aqui, não sei, ó, pra SM, ela vai ser 20%. Por que eu tô colocando esses valores? Porque é quando muda aqui, ó. Então, é quando muda aqui, ó. Então, o item para SM ele vai ser 12 e para MD ele vai ser 2. Então, ele vai manter aquele layout enquanto for dessa parte assim, né? E aqui eu fiz algum... Ah, aqui eu coloquei essas chaves que não é para ter. E aqui eu coloquei também igual. Então, fechou. E agora, ó, aqui ele ficou certinho, né? E vamos dar uma olhada em quando a gente muda, ó. Olha aqui. Tá normal, né, pessoal? Só que ainda tá faltando uma última parte. Porque quando muda nessa tela, eu quero que a primeira foto, que apareça mais, na verdade, ela esteja no primeiro local, né? Então a gente vai utilizar uma última propriedade, que eu acho que eu consigo até mostrar aqui, que mostra a order. Deixa eu ver. Order. Ó, aqui ele mostra a order. Ó, acho que é aqui no grid, né? Que não é a stack. Se vocês olhem, tem uma propriedade que é a order. Não vai ter? Será? In order. Calma aí, deixa eu procurar aqui então. Eu quero mostrar para vocês como que pesquisa. É order grid. Calma, deixa eu dar uma olhada aqui então. Order grid. Grid Material UI. Ó, é desse jeito que a gente pesquisa, né? Ó, como que muda a ordem de um grid no Material UI. E aqui, ele basicamente ele mostra, ó, order, que ele é XS3 e SM2. O que isso quer dizer? Que para XS, que é para menor tela, ele vai ficar na posição 3,
E para numa tela que é a small, né, ele vai ficar na posição 2. Então é esse aqui que a gente vai copiar. Eita, eu cliquei aqui sem querer. Ai, meu dedinho fica frenético. Eu fico clicando em tudo, pessoal. É difícil. Mas aqui agora eu vou colocar a order. Então, ó, vamos voltar aqui no nosso sistema. E o que a gente quer? A gente quer que para uma tela SM, ou do jeito que a gente colocou, foi MD, né? A gente mostra essa parte aqui primeiro. Por quê? Porque eu quero que esse grid fique aqui, né? Mas para uma tela que ela é menor do que MD, que vai ser SM, ela fique na posição 2. Então, olha aqui que interessante, ó. Eu vou colocar aqui. E para SM, eu quero que ela fique na posição 1. E para MD, eu quero que ela fique na posição... Opa, é o contrário, né? Para MD 1 e para SM é 2. E aqui eu vou colocar exatamente ao contrário, né? Então aqui vai ser 1 e aqui vai ser 2. Vamos ver se ela deu certo. Ela já mudou de ordem. Se eu venho aqui, ela já funcionou. E a última parte, se vocês quiserem mudar a ordem de colocar o texto primeiro e depois as fotos, também funciona, né? A mesma coisa. É só colocar nesse grid daqui, ó. Eu coloco que para SM... Peraí, aqui e aqui. Eu coloco... Ó, aí é só a gente entender. Eu quero mostrar o texto primeiro. Quando eu tapo numa tela de celular, então ela vai ficar na posição 1. E para uma tela grande, ela vai ficar à direita, que é a posição 2, né? E aqui é o contrário. Vamos ver como é que ficou. Aqui mostra o way, de qualidade e tudo mais, né? E aqui mostra a nossa parte de baixo, né? Que é todas as nossas fotos, etc. Ó, e aqui ele já ficou com uma ordem legal. E por último, pessoal, aí eu vou só colocar um padding aqui para ele não ficar estranho embaixo, né? Então eu vou vir aonde? Eu vou vir aqui no container... E vou colocar uma margem bottom de... Na verdade, não uma margem, porque senão pode dar algum problema. Vou colocar um padding bottom de 5. Só para ele não ficar encostado. Ele não ficou com esse padding bottom. O que aconteceu? Deixa eu ver se eu coloco 10. Ele tá atualizando? Não, ele ainda não ficou com esse padding bottom. Deixa eu dar uma olhada. Aqui tem o details. Eu tô colocando esse padding aqui, né? Dá pra eu colocar aqui. Eu acho que ele fica certinho. Ah, até uma parte que eu vou ensinar pra vocês. Aqui, se a gente colocar padding Y, que é o que? É o eixo Y, né? Ele coloca tanto em cima quanto embaixo. Agora ele não fica mais encostado aqui. Eu vou tirar essa parte. Show? Então, beleza, pessoal. Aqui eu acho que já tá certinho, né? Opa, aqui ele ficou meio zoado, né? O que aconteceu? É porque... Pera aí, deixa eu tentar entender. Pra essa tela, isso aqui é uma tela de celular normal, né? Por que ele ficou assim? É porque... Ó, deixa eu vir aqui. É porque eu não coloquei o XS também. Aqui ele pode dar algum probleminha, o XS. Então eu vou colocar XS em todo só pra garantir que ele também vai funcionar. E principalmente o XS na parte da foto. Que é aqui, ó. Eu coloquei o SM e aqui eu também vou colocar o XS. Ele vai ser igual a... Aqui eu não posso colocar o igual, eu tenho que colocar o 2 pontos. Ah, e aqui eu tiro, coloco assim. Fica certinho. E aqui ele ficou legal, né, pessoal? Só que olha aqui, ele parece que ele ficou meio... Sei lá, ele ficou com um probleminha, né? Aqui ele ficou muito, muito, muito pequenininho. O que aconteceu? Se eu tiro essa parte, aí ele fica grande, né? Se eu volto aqui... É porque aqui eu coloquei 10% também, né? Ó, aqui ele ficou com umas fotos muito pequenininhas. Dá até pra gente aumentar um pouquinho. Dá pra gente colocar o quê, ó? 25. E aí pra 4 fotos ele fica de um tamanho legal. E por último, pessoal, o que a gente pode fazer? É colocar só um spacing aqui, ó. Um spacing de 2. Que aí eles ficam todos espaçados, ó. E aqui eu também posso colocar um spacing de 2. Que eles sempre vão ficar espaçados. E, deixa eu ver. Aqui tá certinho, né? Então, fechou. A gente já conseguiu fazer a responsividade de um jeito legal. Agora, a última parte, a gente vai arrumar isso de mostrar a foto principal e de fazer o highlight, beleza? Antes da gente pegar o highlight, o que eu quero fazer? Eu quero colocar para clicar na foto.
e ela mostrar como a foto principal, né? Então, como que a gente vai tomar essa estratégia? Eu vou colocar uma concha aqui que vai ser, ó, main foto. E aqui set main foto. Eu vou colocar que ele é um use state e eu vou inicializar ele como 0. Mas na verdade eu não quero inicializar ele como 0 nesse primeiro momento. Eu quero inicializar ele como o product.list fotos e o 0. Por quê? Porque eu quero que sempre, quando a pessoa inicia a tela, esse é o primeiro estado que apareça, né? Ele vai ser inicializado com a primeira foto, independente do produto que a pessoa tá, né? E agora, pessoal, em vez de eu colocar... Deixa eu vir aqui nos grids. Em vez de eu colocar esse list fotos aqui 0, eu posso colocar só esse main foto. Que ele já fica certinho, né? Então, ó, main foto. E perfeito, ele tá a primeira foto, né? E se eu coloco, por exemplo, a 1 aqui, ele vai mudar. Então a gente já tá começando a entender, ó. E por último, eu posso fazer simplesmente uma parte que é o aqui, ó, on click. E o que? Toda vez que clicar nesse box, o que vai acontecer, ó? On click, eu posso só passar uma arrow function aqui. E eu posso definir que o quê? Que eu quero setar esse item. Esse item é a própria source mesmo, né? Eu posso setar esse set main photo. E setar com um item. Então vamos ver, ó. Aqui, ó. Tá começando a ficar legal, né? Show! Ficou bem da hora, né? E por último, pessoal, o que eu quero fazer? Eu vou vir nessa box aqui e eu vou só mudar o estilo dela e colocar que ela tem o cursor... Nossa, eu sempre confundo. Não é o cursor, né? É o pointer. É igual a cursor. Eu sempre coloco isso ao contrário. E agora, o usuário... Opa, ah lá, eu confundi de novo. Eu sempre confundo isso. É o cursor e aqui é o pointer. Tinha feito certo e eu pensei errado. Mas aqui, ó, ela tá clicável. Então, perfeito, né? E por último, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar esse lightbox. E simplesmente, eu poderia colocar esse list fotos aqui, né? Eu poderia fazer o quê? Montar um array em que eu já mando direto aqui, ó. Esse aqui é um array que tem essas propriedades. Então, eu poderia fazer isso aqui, ó. Que é o list fotos. Ponto. Não list fotos, né? É o product.list fotos. E aqui eu já tô mandando um array. E vocês vão ver que ele vai dar errado. Ó, true. Ele vai dar errado. Não vai mostrar nada. Por quê, pessoal? Quando a gente olha a documentação, esse módulo, ele mostra que você tem que ter um array que tem a source, uma propriedade source que tem esses dados aqui. E quando a gente está passando diretamente o list fotos. Então, daria simplesmente para a gente colocar esse list fotos como objeto, né? Que tem a propriedade source, mas eu vou fazer de outra forma. Eu vou construir esse objeto. Então, eu vou colocar um use effect. E vou inicializar ele aqui, né? Aqui eu vou colocar que ele inicializa sempre no início, depois a gente vai alterar. E perfeito, né, pessoal? O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma constante aqui, que é, por exemplo, a lista de fotos. Ó, list fotos, lightbox. Nossa, ficou meio grande, né? Mas tá bom. Vou colocar assim. E o list fotos. E vou colocar o use state. E ele vai começar como o quê? Como um array vazio. E dentro desse use effect que eu vou conseguir fazer toda a manipulação dele, né? Então o que eu vou fazer, ó, pessoal? Como ele é um array, eu quero pegar toda essa lista de fotos e colocar dentro desse array. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um product.listfotos.for each. Por quê? Porque eu quero percorrer cada um dessas strings aqui. E por último, eu vou fazer o quê, ó? Eu vou colocar sei lá, ó, foto. E vou iterar. Eu vou colocar, ó, que
o... Na verdade, eu vou criar um array antes. Vocês vão ver que vai ficar mais fácil, ó. Eu vou colocar uma const, na verdade, o let array template, sei lá. E ele vai inicializar como um array vazio. E o que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar esse aqui, ó, array template.push. E o que eu vou fazer? Eu vou empurrar, tipo, eu vou colocar dentro desse array, que vai ser o nosso array de template, né? Eu vou colocar um objeto que ele tem a propriedade de source e que ele tem o nosso foto. E ele vai fazer para cada uma dessas interações. E por último, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o set list fotos. Agora ele é esse array template. Então olha que interessante. E agora, em vez de eu colocar esse product aqui, eu vou colocar os slides assim. E vamos ver se vai dar certo. E ele deu certo, ó, com todas as nossas fotos. E simplesmente a gente tinha que mudar. Só que, pessoal, por último, eu tô deixando que ele sempre é true, né? E não é isso que eu quero. Então eu vou deixar que ele é false. E eu quero que toda vez que eu clico nessa imagem, que ele vire true. Que ele mostre essa imagem, né? Então deixa eu dar uma olhada aqui. Esse box, eu vou colocar a mesma coisa, que é um onClick. OnClick. E aqui eu vou colocar o set open, que é igual a true. E o que mais que eu tenho que fazer? Main foto, tá tudo certo, né? Que sempre vai ser a main foto. E eu vou colocar que o cursor dele é pointer. Aí ele vai ficar certinho. Se eu clico, ele abre. Se eu volto, ele fecha. Só que tem um último problema. Porque eu tô definindo o nosso array de um jeito normal, né? O que quer dizer? Eu tô sempre olhando a ordem que tá dentro do nosso objeto lá. Então, se eu clico aqui e olho para ver essa foto, a primeira foto que vai mostrar vai ser essa foto aqui. Isso é um problema, né, pessoal? Isso pode ser que dê algum probleminha. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso colocar, por exemplo, o primeiro array aqui, na verdade, ser o... Quer ver, ó? Eu posso colocar aqui o array template, ponto, main foto. Opa, calma aí que eu fiz errado. É ponto push. E aqui eu posso colocar que o primeiro elemento que vai ser no push vai ser o nosso main foto. E eu posso definir que vai rodar essa função toda vez que, por exemplo, eu mudar o nosso main foto. Então, toda vez que mudar o nosso main foto, vai rodar essa função e ele vai atualizar. Então, aqui, ó, se eu faço assim, se eu clico nessa, ele vai aparecer. Só que qual que é o problema? Ele vai aparecer de novo aqui. Eu tô sendo meio chato, mas eu quero excluir essa main foto para ela realmente mostrar na ordem que eu quero, né? Então, por último, pessoal, o que eu posso fazer? Eu coloquei esse template array aqui, o array template, push e tudo mais. E o que eu quero fazer? Eu quero colocar esse main foto e eu quero excluir desse product list fotos esse main foto. Porque eu vou colocar ele primeiro e depois eu quero excluir, porque todos os outros três vão ser todos os outros dados menos o main foto, né? Então como que eu posso fazer isso, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui que é const e vai ser array list fotos. E ele vai ser igual ao quê, ó? Ele vai ser igual a esse product list fotos. Na verdade, eu vou colocar um let porque eu quero alterar esse array também. Então agora, em vez de iterar essa parte aqui do product.listPhotos, eu vou alterar o array listPhotos. Então, beleza. Eu já estou alterando aqui, né? Eu estou utilizando ele, mas eu quero excluir essa main foto, né? Como que eu posso fazer isso? Eu posso colocar aqui array listPhotos é igual a... Vamos ver, ó. Eu posso colocar que é o array listPhotos ponto, como que eu posso colocar? Não é find, eu posso colocar um filter mesmo, né? Então eu quero filtrar. Eu quero pegar todos os dados, quero filtrar. E o que eu quero fazer, né? Eu quero colocar, eu tenho que passar o nosso item, né? Item, eu quero pegar todos os dados onde o nosso main foto for diferente do nosso item.
Então eu quero pegar todos os itens em que o main photo ele é diferente. Então, ó, o que mais que eu posso fazer por último? Na verdade, eu posso colocar ele direto aqui, ó. Fica mais fácil, né? Em vez de eu ter que chamar ele 2 vezes. Então, eu deleto. E a gente já tem esse array list fotos. Na teoria, ele deveria mostrar... Vamos ver no console.log, ó. Console.log, array list fotos. Então, ó, ele deveria pegar todas as fotos. O que aconteceu? Array... Ah, aqui tá array list fotos, né? Aqui eu tenho que colocar product.list fotos. Aqui eu escrevi product errado. E agora vai dar certinho, né? Vamos ver o que tá acontecendo aqui, então. Ele deve pegar 3 dados, né? Sempre. Deixa eu dar uma olhada, deu alguns problemas aqui, a gente já vê o que acontece. Mas, ó, ele pegou o Way 2, 3 e 4. Isso tá certo, porque o primeiro, ele é o que tá aqui, né? E se eu clico aqui? Ele vai pegar 1, 3 e 4. Se eu clico aqui, ele vai pegar 1, 2 e 4. Porque eu tô no 3 agora. Então ele tá certinho, né, pessoal? Então, por último, eu acho que ele já tá funcionando, na verdade, né? Que eu tô colocando o primeiro dado. Vamos ver, ó. Se eu clico nesse, ele tá indo pra esse e ele não mostra ele de novo. Show! E se agora eu clico nesse? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então ele tá certinho. E tinha dado alguns erros aqui. Deixa eu ver o que é esses erros. Deu 122 erros. Deixa eu atualizar a página e ver se é alguma parte que eu... Ah, aqui não é nada. É só porque eu tava atualizando e como eu tenho o Alt Save, ele fica mudando, né? Então show, pessoal. Eu acho que é isso. A gente já tem um projeto super legal aqui. A gente consegue alterar as fotos. E, inclusive, ele também tá responsivo, que é super importante, né? E aí, pessoal, é o jeito que vocês querem arrumar melhor a responsividade, ó. Vocês podem arrumar do jeito que quiser. Para um celular padrão, padrão assim, iPhone 12. Deixa eu colocar um outro aqui, ó. Para um celular, sei lá, iPhone XR, ele vai ficar assim, ó. Para um celular, sei lá, ó, Galaxy, ele vai ficar assim, não muda tanto de celular. Para um S8, um Galaxy S8, ele vai ficar assim. Então ficou perfeito, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Eu tentei colocar de uma maneira muito mais extrovertida e realmente ensinando os pontos que são importantes para vocês. Vocês viram que todas as vezes eu fui olhando a documentação e isso é o mais importante, pessoal. É muito importante vocês olharem documentação também. E não esquecem de deixar o like, compartilhar com o pessoal. Comenta aqui se vocês gostaram desse vídeo, né? E se vocês quiserem ver esse projeto de uma maneira muito mais minuciosa, explicando cada passo, tem 26 horas, o curso da FitLife inteiro, né? O nosso projeto inteiro, mostrando passo a passo como que a gente faz as coisas. Dá uma olhada aqui no link da descrição e conta pra gente se você ficou com alguma dificuldade e tudo mais, beleza, pessoal? Mas eu acho que é isso, eu vou ficando nessa. Valeu!